Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje, o tema para nossa reflexão é servo de Deus. Servo de Deus. Vamos dar uma olhadinha melhor, apesar de ser um assunto que eu já tenho no canal, tá para vocês, mas ele está dentro dessa ideia de serviço, de ser serviço, servir a Deus, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, servo de Deus. Quando dizemos ou quando falamos que somos servos de Deus e não queremos renunciar o nosso ego, orgulho e tudo aquilo que não agrada a Deus, não estamos sendo servos. Isso é para todos nós, tá? Eu creio que servo aqui é uma pessoa que foi tocada por Deus, foi salva por Deus, habita nela o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, para a gente ter uma ideia melhor sobre esse assunto. Aí nós vamos dar uma olhadinha em algumas passagens e aqui você já pode ler em Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, quem estava dizendo isso? O Senhor Jesus, o Messias, o Cristo que havia de vir e que veio. Negue-se a si mesmo, negar-se a si mesmo é tomar uma atitude de servo e mais uma palavra um pouco mais profunda de escravo, né? Se você for ler escravos e seus senhores, na época aí do feudalismo, escravagismo, enfim, da asa à imaginação, você imagina e pensa comigo, o escravo ele não tinha direito, ele tinha deveres, ele tinha que trabalhar e ser de fato um servo, um escravo do seu senhor ou dos seus senhores, tá? Então, se você for ler na história, é bem assim. Mas aqui nós estamos falando e fazendo um paralelismo sobre a questão de servo, de serviço, servo, de servir. Então, servo de Deus. Então, Lucas 9:23, o próprio Cristo já dizia, ele de fato, ele se considerava e tinha como objetivo, missão, ser servo de Deus, agradar a Deus e não aos homens e nem a si próprio, nem a si mesmo. Tanto é que ele disse, se alguém quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo, negue o seu ego, né, os seus desejos, suas vontades e suas realizações, tome a sua cruz, tome a sua morte, tome o seu sacrifício, não é? E siga-me a cada dia, carregando essa cruz, ou nesta missão de vida ou morte, ok? Até aqui, beleza? Então vamos lá, entendendo um pouco mais sobre essas questões. Já entrando e trazendo para vocês esse assunto, para dar uma ideia do que nós estamos falando, servo de Deus, então eu pergunto a você, você é servo, filho? Porque ser servo, eu já dei uma pincelada aqui e uma ideia. E ser filho? Então, logo, é necessário que você seja servo, mas não esquecendo que você é filho ao mesmo tempo. Jesus, ele era servo e ao mesmo tempo ele era filho. Ele era servo do Deus Altíssimo, porque ele encarnou, tomou forma humana, desceu do céu, deixou a sua glória, majestade, poder e se tornou como homem. Então, na sua humanidade, ele estava ali como servo, mas na sua duplicidade, né, no sentido de ser, de onde veio, ele era também filho. Então, vamos ver. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá? Com efeito, não recebeste um espírito de escravos. Lembra que nós estamos falando de servo e no sentido mais profundo, escravo. Então, para vocês entenderem, tá? Então, nós não recebemos um espírito de quê? De escravos. Então, nós éramos escravos, nos tornamos servos porque temos um Senhor, correto? Mas somos filhos dele por intermédio de Jesus, o filho mais velho.
o primogênito. Então devemos entender que nós recebemos o espírito de filhos adotivos. Não somos filhos do mesmo genes. Somente Cristo é filho do mesmo gene, da mesma partícula, mas pela fé e pelo Espírito da graça nós somos adotivos, filhos adotados pelo Pai, ao qual clamamos Abba Pai. Então devemos ter isso em mente para a gente não ter dificuldades. Olha aqui que interessante, e até mesmo dentro disso, quem escolhe servir recebe o papel principal. É ativo isso, está no presente contínuo. No reino de Deus, o maior sempre serve o menor. É o contrário, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Não existe senhores no reino de Deus, existe só Senhor no reino de Deus. O restante são todos irmãos, ok? Então, escolher servir é um papel que se tem como principal e é co-participante desta construção da sua história e dos demais ao qual você se envolve e tem se deixado envolver. Então, quem acolhe ser servido fica à disposição do outro, sempre a servi-lo, sempre fazendo o bem, não olhando quem, tá certo? Então, faça isso, para que você possa, de fato, ser visto como um servo, né? Então, dentro disso, já que nós estamos falando sobre essas questões de escravo, servo e filho, então já não somos mais escravos, somos servos, filho, ok? Tá conseguindo entender? Tá? Então nós temos que entender aqui que nós já somos abençoados por sermos servos e muito mais por sermos filhos adotados pelo Pai, ok? Então vamos lá. Como é que você quer ouvir sobre essas questões? Você quer ouvir de uma forma que agrada a Deus ou você quer ouvir de uma forma que não agrada a Deus? Então, logo vamos falar de uma forma que agrada a Deus. Jesus se intitula Filho de Deus, que estaria mais ligado a Deus, enquanto que o Filho do Homem se ligaria mais à humanidade. Acabei de dizer, Filho de Deus, Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque nascido de homem e mulher. Nascido em natureza humana, dentro da sua humanidade. Esse é o Cristo. Estou falando do Messias. Então, ele tem dupla cidadania, se é que eu posso dizer, se é que eu posso chamá-lo de dupla cidadania, dar dupla cidadania a esse nome, tá? Então, Filho de Deus, Filho do Homem, tá? Então, Jesus disse a Nicodemos, tem uma passagem ao qual Jesus conversa com Nicodemos, né? Ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele está no céu e ele estava naquele momento conversando. João 3,13. João 3,13. Então ele estava conversando aqui com Nicodemos, que era um dos religiosos da época, explicando que, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Então ele está dizendo o seguinte: ninguém subiu ao céu senão Cristo que desceu e subiu ao céu. Ele estava falando que ele veio como na sua humanidade, ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então, subir ao céu aqui é no sentido de estar na posição ao qual ele desceu. Lembra? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, no reino do Senhor, a pessoa que se diz ser Senhor, ela tem que ser servo. Por isso até eu abro um parênteses aqui, hoje estava meditando, que eu já ouvi muito e ouço, grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus, nem Jesus, nem o próprio Cristo disse ser o grande homem de Deus, o grande servo de Deus, o grande filho de Deus. Não existe isso. Isso é coisa da cristandade, isso é coisa dos evangélicos, isso é coisa de religiosos, tá bom? Então nós devemos ser servos, servos sendo filho, filho sendo servo e não mais escravo. Escravo que eu falo aqui é escravo do pecado, da ignorância, da religiosidade, ok? Tranquilo até aqui com vocês? Estão conseguindo me acompanhar? Bora lá então. Quem ouvirá o chamado do Pai? Quem sentirá o gemido do Espírito Santo? Onde estão os filhos de Deus?
aonde estão os filhos de Deus? Uma boa pergunta. Então, aonde estão os filhos de Deus? Os filhos de Deus estão espalhados por todo o mundo. Lembra? Eu disse que no início, que na verdade, quando nós somos servos, o servo é aquele que foi tocado por Deus, salvo por Deus, agora tem o Espírito Santo da promessa. Então essa pessoa, ela está em todo o mundo. Essa pessoa, ela não está condicionada a uma denominação, instituição. Ela não está condicionada a uma igreja dessas que chamam por aí de igreja, que na verdade não são denominações religiosas. Tá? Então ela está condicionada à igreja que está espalhada pelo mundo todo. Os filhos, os servos de Deus. E quem são os servos de Deus? Aonde eles estão? Espalhados pelo mundo todo. Tá certo? Então quando Deus olha para aqui e olha para a terra, Ele olha através do sacrifício de Jesus. E quando olhando pelo sacrifício de Jesus, através de Jesus Cristo, Ele enxerga apenas uma igreja. Aliás, eu sou grato, né, ter um momento de gratidão, de poder ser liberto desse sistema religioso e poder hoje observar que Jesus disse que só tinha uma igreja aqui na terra. Somente uma igreja Ele tem na terra. Somente uma igreja é salva. Porque a outra igreja é o joio, é a igreja dos homens. Eu costumo dizer que existe a igreja de Deus, né? Os filhos de Deus, os servos do Altíssimo, e a igreja dos homens, que são o joio, tá? O joio e o trigo e o joio. Tá, gente? E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma passagem interessante. Então, pessoal, lembrando que 1 João 3,10 diz assim: de modo que conhecemos quem são os filhos de Deus e os que são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. A marca do crente, do cristão, é o amor. Então, você é servo? Você é serva? Lembrando que você também é filho, você também é filha. Não mais escravo do medo, do pecado, da ignorância. Tá certo? Então, lembrando que você, se você nasceu de novo, se Jesus já salvou, se o Espírito Santo habita em você, então você é servo, filho, e logo você não é filho do diabo, mas filho de Deus. Então, quem pratica o que é bom, quem faz e procura fazer justiça, quem tem isso na mente, no coração, amando o seu irmão, amando, então essa marca é o amor, e o amor estando nos nossos corações é o que agrada a Deus. Não são as religiões, o que nós fazemos ou queremos fazer, ou o que temos feito, se é que temos feito alguma coisa. Tá bom? Então, seja servo e filho. Não seja escravo do pecado. Então, era isso que eu tinha para vocês. Já disse, tenho no canal esse assunto e outros mais. São mais de 500 vídeos. Se você quer conhecer, rapidinho entra. YouTube, claro. Você pode se inscrever. Toque no sininho de notificações, essa plataforma lembra você dos próximos vídeos. Seu like ou dislike ajuda a alavancar esse vídeo que estou fazendo e melhora o canal. Aí embaixo no rodapé, você pode deixar o que você achou sobre o assunto. Apesar de ser muito simples, eu sou muito simples. É muito simples, didático. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, a casa de vocês e tudo que vocês estiverem fazendo. E até o próximo.